Coordenação da Estratégia Nacional de Inclusão analisa níveis de acesso da população e empresas aos produtos e serviços financeiros. O presidente do Senegal promete combater tráfico de seres humanos no país após naufrágio mortal. 125 pessoas morreram e 50 outras estão desaparecidas. Boa tarde, quinta-feira, 12 de setembro de 2024. Hoje Notícias começa agora. Uma vez mais, boa tarde. Vamos ao desenvolvimento das notícias com o objetivo de incentivar a inclusão de micro, pequenas e médias empresas nos processos de aquisição pública, fortalecendo o setor e promovendo o desenvolvimento econômico. O Ministério da Indústria e Comércio, por meio do INAPEM, realiza um encontro de sensibilização para entidades contratantes com foco na priorização das compras públicas. O detalhe desta informação é com o repórter Francisco Soares. Boa tarde, Soares. Boa tarde, Celestina Zola e toda a nossa vasta audiência. Pois bem, aqui na Escola Nacional de Administração Pública acontece este evento que visa fortalecer e também trazer uma maior dinâmica no que tem a ver com a contratação pública entre as pequenas, médias e grandes empresas, se assim podemos dizer, já que o Estado pretende potencializar essas empresas que não têm grande expressão a nível nacional, no mercado nacional, a fim de potencializá-las e conseguirem algumas benesses em termos de contratação pública. Por isso, o INAPEM promove este encontro a fim de priorizar e também fazer com que estas instituições possam ter alguma dinâmica e prioridade neste setor quanto às compras públicas para estas, como disse, pequenas, médias e grandes empresas, se assim podemos dizer. E também nós temos informação que o grande objetivo aqui é haver mais rigor e transparência no que tem a ver com aquisições públicas, porque muitas vezes as grandes empresas, o que têm o domínio do mercado, aproveitam-se da sua posição. Uma prioridade que poderia ser para essas pequenas e microempresas, eles acabam por criar novas empresas do seu segmento para se dominarem o mercado e não darem espaço a essas empresas que eventualmente poderão estar a começar no mercado nacional. Por isso, ouvimos aqui na intervenção, por exemplo, do presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angola, que esteve a abordar durante um painel que ainda não há aquela transparência desejada no que tem a ver com a aquisição das aquisições públicas, no caso, mas que o caminho ainda é longo e que com a implementação da digitalização nas contratações públicas, aqui a um tempo, a esta parte, vai ser mais possível que essas pequenas e médias empresas possam ter uma transparência e possam também competir de igual para igual com as grandes empresas. Portanto, esse é o extrato que podemos passar esta hora a partir da Empresa Nacional de Administração Pública. Boa tarde. Boa tarde, Francisco Soares. A Agência das Nações Unidas para a Infância apresenta hoje as análises orçamentais do Orçamento Geral do Estado de 2024. No documento, o Unicef recomenda ao Executivo uma maior atenção às rubricas do setor social, com destaque para a educação, saúde e distribuição de água potável. O Alberto Capitão tem mais dados sobre este assunto. Alberto Capitão, ainda decorre a apresentação? Boa tarde. Ora, muito bem, boa tarde, Celestina Zola e a quem nos acompanha. Continua a decorrer esta sessão em que o Unicef convida aqui os seus parceiros, nomeadamente o governo angolano e também as organizações da sociedade civil, para a apresentação daquilo que são análises que foram feitas ao longo da execução do Orçamento Geral do Estado para 2024, que já também como que a caminhar para o final deste período de
de execução. Preocupações muito relacionadas fundamentalmente ao setor social, olhando para a educação e também a saúde. Orientações internacionais mandam ou recomendam os governos a investir cerca de 15% para a saúde e 20% para a educação, e Angola está ainda longe destes números. Vamos agora à conversa com o representante do Unicef em Angola, Antero de Pina. Ora, muito boa tarde, em direto para o Hoje Notícias da Rede Girassol. Esta preocupação relacionada ao setor social continua a ser muito premente. Como inverter este quadro? Não, sem dúvida. Essa contribuição que fazemos anualmente é exatamente para dar um impulso a este debate a nível nacional, envolvendo não só as Nações Unidas, como também a sociedade civil e o próprio governo e a cooperação internacional, para que possamos juntos, pelo menos, ter uma análise mais clara das implicações orçamentais para o setor social e também como encontrar caminhos para reforçar o orçamento do Estado para estes setores. Não é um trabalho fácil, como os meus colegas disseram, não é? Obviamente que o Governo tem as suas prioridades, o Governo tem os seus planos, as suas políticas, que nós obviamente respeitamos. Nós fazemos o nosso papel como organismo internacional de garantir, portanto, que haja um maior enfoque nos direitos da criança e, obviamente, Angola, como signatário da Convenção sobre os Direitos da Criança, deve continuar a fazer esforços para reforçar orçamentos na área da saúde e da educação, particularmente também na área da água, saneamento e higiene, também a proteção da criança, de pessoas com deficiência e também questões de género, pelo que pensamos que é o maior caminho para ter uma maior equidade social. Angola é um país de paz social, portanto, isto vai reforçar e vai consolidar, portanto, todo o trabalho que o Governo quer fazer de melhorar o capital humano, reduzir a pobreza, portanto, e caminhar a passos largos para o desenvolvimento mais integral. Todavia, a questão da dívida pública de Angola é hoje uma preocupação e disse mesmo que é como que um impedimento para que o setor social beneficie cada vez mais da verba do Orçamento Geral do Estado. Sem dúvida, é um fator porque o valor é bastante alto, né? São cerca de 59% que o Governo usa do Orçamento Geral do Estado para pagar a sua dívida, o que limita, portanto, o valor que fica para todas as obrigações governamentais, que não é só o setor social, também tem o setor económico, a questão da defesa e da segurança, são também sectores fundamentais e importantes para o país, pelo que nós compreendemos que há essa limitação orçamental. O Governo tem de ter muita capacidade de agilidade para garantir, pelo menos, que há este equilíbrio orçamental e fazer com que cada ano, portanto, há pelo menos uma redução do peso da dívida e que haja mais espaço para o orçamento social. E neste caso o que nós recomendaríamos é que, se houver realmente uma melhoria da situação económica no país, a tal diversificação económica que o Governo quer fazer, haverá muito provavelmente uma maior entrada de recursos para o Governo a nível de impostos, não é? A nível de contribuição do setor económico, que permitirá ter um pouquinho mais de capacidade para aumentar essas alocações ao nível social. Portanto, essa é a esperança que nós temos, que é uma visão muito clara do Governo para melhorar a situação socioeconómica no país e que permitirá então o aumento das alocações para o setor social. Obrigado. Conversa com o representante do Unicef em Angola, Antero de Pina, nesta sessão que visa a apresentação de análises à execução do Orçamento Geral do Estado de 2024. De resto, um tema que vamos desenvolver com outros dados no Girassol Jornal. Boa tarde. Boa tarde, Alberto Capitão, e continuação de um ótimo trabalho. Arrancou esta quarta-feira a maior feira automotiva de Angola, a exposição, ou seja, a Expocar. A feira tem como missão fomentar o crescimento da indústria automotiva angolana, incentivar a produção local e promover o desenvolvimento de novas parcerias comerciais. Luanda Expocar 2024 busca não apenas ser um showcase de veículos, mas um catalisador para mudanças positivas na forma como o mercado automóvel em Angola está a ser movimentado.
Para os expositores, a Expo oferece uma oportunidade única para novos negócios. Logo no primeiro dia, a Expocar chamou a atenção de muitos amantes de automóveis, como é o caso do empresário Edson Gaeta. Para mim é muito novo, é a primeira vez que eu venho numa exposição de carros e de empresas que operam no ramo de automóveis. Entretanto, acredito que aqui tem muitas empresas e é uma boa oportunidade, além de ver os carros, ver as outras empresas que operam no ramo e, quem sabe, fazer uma parceria de negócio. Já os expositores esperam fazer bons negócios ao longo da feira que decorre até ao próximo domingo. É a primeira vez que fazemos parte e, sendo a primeira vez, está a ser uma experiência positiva e boa. Estamos a gostar de participar. A Smart Car oferece uma vasta gama de serviços a nível de transportes. Temos a Stand Auto, a Rentacar, a oficina e temos também a parte da estação de serviço. Nós, Longtai, somos multimarca, vendemos multimarca e trouxemos cá uma marca não vista ainda cá em Angola e se já se viu, se calhar só nas redes sociais, que é o BJ40, que é a marca Bike. Para permitir que mais expositores possam participar, a organização optou por aumentar a área de exposição da Expocar 2024. Esse ano nós estamos a trazer uma área de exposição mais ampla com... É engraçado que esse ano nós conseguimos conquistar a meta em relação aos elementos do setor, desde empresas que são representantes oficiais, a stands automóveis, empresas que prestam serviços, a banca e seguradoras. São 5 dias de exposição, 5 dias de festa, digamos assim. Nós esse ano temos uma área de entretenimento mais ampla, mais inclusiva, então essa feira esse ano é bem mais familiar. A maior feira automotiva de Angola, Luanda Expocar, espera que durante os 5 dias de exposição passem pela feira mais de 15 mil visitantes. O Ministro de Estado para a Coordenação Económica está a orientar a reunião da Comissão da Inclusão Financeira. O Comitê de Coordenação da Estratégia Nacional de Inclusão foi criado pelo Presidente da República para aumentar os níveis de acesso da população e empresas aos produtos e serviços financeiros. A acompanhar esta atividade está o jornalista Custódio Jacinto. Custódio, boa tarde. Que informações podes avançar sobre esta reunião? Celestina, boa tarde, saudações também para quem nos está a acompanhar a esta hora. De facto, já terminou esta terceira sessão ordinária do Comitê de Coordenação da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira. Tal como disseste, foi orientado este encontro pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano. Contou com a participação do Governador do Banco Nacional de Angola, da empresa prestadora de serviços de multicaixa, a EMIS, bem como a participação também da Ministra da Educação e convidados para este encontro que discutiu o estado atual da inclusão financeira do nosso país, que, de acordo com o Banco Nacional de Angola, registra ainda níveis abaixo do esperado. Nesta altura estão a ser criadas as estratégias e mecanismos para que esta situação, por exemplo, seja ultrapassada. Um exemplo que podemos avançar de inclusão financeira são os vários serviços de pagamento eletrónicos à disposição dos cidadãos, a partir do Multicaixa Express, bem como um outro serviço criado pelo Banco Nacional de Angola, que qualquer cidadão, mesmo que não tenha uma conta bancária, pode receber pagamentos ou então efetuar pagamentos, o serviço denominado QIS, que é o Kwanza instantâneo. Nesta altura está disponíveis sem custos, de acordo com o Banco Nacional de Angola. Esta modalidade poderá mudar nos próximos meses, sendo, por exemplo, uma estratégia que está em avaliação. Uma outra situação, um outro dado que podemos avançar a esta altura é que, a partir do primeiro trimestre de 2025, as escolas do ensino geral poderão
aprender mais sobre inclusão financeira, ou seja, vai ser um tema introduzido no sistema de educação angolano. Não será uma disciplina como tal, mas a ideia é que alguma disciplina que está a ser estudada possa, por exemplo, abarcar temas relacionados com a inclusão financeira no nosso país. Daí a participação da Ministra da Educação, Luísa Grilo, neste encontro, que também contou com a presença do Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário de Oliveira. Celestina, é o essencial que posso avançar a partir da sede da IMIS, empresa que acolheu este terceiro encontro do Comitê de Política de Inclusão Financeira, orientada pelo Ministro de Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Massano. Boa tarde. Boa tarde, Custódio Jacinto. Com certeza um assunto com mais desenvolvimento nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. O número de desempregados, no caso, em Angola, atingiu 32,3% no segundo trimestre deste ano. O dado consta de um inquérito ao emprego em Angola, realizado pelo Instituto Nacional de Estatística. Os números do Instituto Nacional de Estatística indicam que a taxa de desemprego é mais elevada para as mulheres, com 34,2%, se comparada aos 30,2% para o caso dos homens. No relatório, o INE detalha que a população desempregada foi estimada em 5.764.313 pessoas, sendo 2.617.381 homens e 3.146.932 mulheres. Entretanto, o problema do desemprego em Angola não é novo. Daí que, de tempo em tempo, têm sido criados programas que visam o aumento da empregabilidade. São exemplos disso mesmo o PAP, Plano de Ação para a Promoção da Empregabilidade, lançado em outubro de 2019 e que previa gerar um total de 83.500 empregos para a juventude em todo o território nacional até 2022. E mais recentemente, o governo aprovou o FUNEA, Fundo Nacional do Emprego, um dos instrumentos da Agenda Nacional do Emprego, gerido pelo INSS. O fundo, que começou a ser operacionalizado no mês passado, tem disponíveis 500 milhões de dólares. Entretanto, pouco ou nada se sabe da sua implementação, concretamente. Nesta quarta-feira, a Rede Girassol procurou por respostas quanto à operacionalização do FUNEA e do Diretor Nacional do Trabalho, adscrito ao Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, António Stott, ouviu somente o seguinte. Tem existido aqui uma confusão sobre a lógica do Fundo Nacional de Emprego. O Fundo Nacional de Emprego ele vai trabalhar numa lógica como se fosse um banco. Ou seja, quem vai implementar as iniciativas serão os agentes de implementação. Podemos falar do INAFOP, do INAPEN, a banca e outros parceiros. Portanto, o que nós podemos dizer em ponto de situação é que as condições estão criadas para o fundo funcionar, para avaliar os projetos e deliberar sobre os mesmos. No seu relatório, o INE refere que a população com mais de 15 anos ia a trabalhar ou disponível para um emprego no segundo trimestre deste ano era de 17,8 milhões de pessoas. O inquérito revela também que 44,8% das pessoas que declararam estar empregadas trabalhavam nas áreas da agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, seguido do comércio, agrócio e retalho, com 22,4%. Angola defendeu na Organização das Nações Unidas que o Conselho de Segurança precisa garantir um apoio político completo e consistente às operações de paz para que se cumpram os mandatos de forma mais eficaz e criar condições favoráveis para encontrar soluções duráveis para os conflitos. O representante permanente de Angola junto da Organização das Nações Unidas em Nova Iorque, Francisco José da Cruz, falava no debate aberto do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o tema Reforçar a manutenção da paz, reflexões para o futuro, que aconteceu em Nova Iorque. Na ocasião, o diplomata angolano afirmou que o Conselho de Segurança precisa de garantir um apoio político completo e consistente às operações de paz, a fim de lhes permitir cumprir os seus mandatos de forma mais eficaz
e criar condições favoráveis para encontrar soluções duráveis em conflitos. A arquitetura internacional de paz e segurança é cada vez mais confrontada com novos e complexos desafios transnacionais à medida que testemunhamos o aumento de tensões globais e o maior número de conflitos violentos desde a Segunda Guerra Mundial. As operações de paz da ONU são uma ferramenta essencial para proteger os civis em situações de conflito e promover ativamente as estratégias de paz e segurança a longo prazo. No entanto, o apoio internacional para as mesmas está a diminuir e sugere uma adaptação urgente, exigindo que se adaptem urgentemente a essas dinâmicas e dinâmicas diplomáticas em evolução, a fim de poderem cumprir eficazmente os seus mandatos. Francisco da Cruz defendeu mais recursos financeiros para a África, de modos a satisfazer as necessidades de segurança do continente. A África, o continente que acolhe a maior parte das operações de paz no mundo, continua a lutar contra recursos financeiros limitados para satisfazer as suas necessidades de segurança. A adoção da Resolução 2719 do Conselho de Segurança da ONU em dezembro passado constitui um marco importante na parceria das Nações Unidas, União Africana, sobre a paz e segurança, uma vez que fornece o quadro para financiamento adequado, previsível e sustentável para as operações de apoio à paz lideradas pela União Africana. E a 79ª sessão da Assembleia Geral da ONU terá, na semana de alto nível, uma cimeira do futuro. A missão permanente de Angola, junto das Nações Unidas, prepara-se para este evento que vai decorrer de 22 a 23 de setembro. A Cimeira do Futuro é o ponto de destaque da semana de alto nível, que vai ser marcada por várias reuniões. No encontro, os países pretendem adotar o Pacto para o Futuro, com vista a encontrar os caminhos que permitam dar resposta aos problemas do presente nas áreas de desenvolvimento sustentável, financiamento para o desenvolvimento, da paz e segurança internacionais, das ciências e tecnologias, da inovação e da cooperação digital. Segundo o chefe da missão diplomática de Angola na ONU, embaixador Francisco José da Cruz, Angola terá uma participação ativa nas discussões. Sobre saúde, no que diz respeito a questões ligadas à resistência antimicrobiana, e que Angola vai ativamente participar nos debates e partilhar a sua experiência. Sobre alterações climáticas, haverá uma reunião para discutir a problemática da subida do nível do mar e aquilo que deve ser feito para atacar este problema, que começa a afetar já uma série de países no mundo, e também a celebração das questões ligadas à necessidade de se acabar com as armas nucleares. O diplomata avançou que a delegação de Angola deverá estar representada ao mais alto nível. A paz e segurança no continente, com realce para a região dos Grandes Lagos, é um assunto que poderá ser destacado pela delegação angolana. Angola, dentro das suas responsabilidades enquanto campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação, tem uma grande responsabilidade de continuar a mobilizar apoio da comunidade internacional para que o continente africano tenha meios, condições para fazer frente aos desafios de paz e segurança que enfrenta, nomeadamente com financiamento previsível das Nações Unidas para que esteja em condições de desempenhar esse papel na prevenção, gestão e resolução de conflitos. Está ainda prevista, na semana de alto nível, uma reunião plenária para comemorar e promover o Dia Internacional para a Eliminação Total de Armas Nucleares. E para ver a seguir, o Procurador-Geral da República efetua uma visita ao Centro de Justiça Juvenil no Zango. O intervalo é curto. Até já. Voltamos às notícias.
O Procurador-Geral da República efetua uma visita ao Centro de Justiça Juvenil, no Zango, onde mantém encontro com magistrados locais e funcionários. De seguida, o Procurador partirá para o Calumbo para averiguar o funcionamento do Centro de Internamento de Menores. A Susana Ângelo está a acompanhar esta jornada e traz mais informações. Susana, boa tarde. Boa tarde, Celestina Zola. Boa tarde também extensiva aos nossos telespectadores. Dizer que o Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross, ainda se encontra aqui no julgado de menores, esta instituição que, de resto, tem a responsabilidade de aplicar medidas de prevenção criminal aos menores em conflito com a lei. O Procurador-Geral da República está aqui desde as primeiras horas, onde avaliou também o estado desta instituição e vamos à conversa para saber que avaliação é que faz desta instalação. O que podemos também ver parece estar já há algum tempo abandonado. Qual é a avaliação que faz? Muito boa tarde, obrigado por esse momento e por darem a oportunidade para que possamos transmitir a situação que se vive aqui no Juízo de Menores para toda a população angolana. Nós viemos precisamente com esta preocupação de vermos o estado atual que se vive aqui, da forma de funcionamento dos magistrados e dos funcionários da própria jurisdição, as suas dificuldades e avaliarmos aquilo que poderemos fazer para melhorar. Porque é uma jurisdição bastante importante para nós, porque trata de crianças. E sendo crianças, tudo o que podemos fazer por elas e para elas, estamos a fazer para o futuro do nosso país. E se queremos ter um futuro bom para Angola, temos que contar com todo o cidadão e essas crianças poderão, mais tarde, dar um contributo muito valioso para o país. Sr. Procurador, há aqui condições para que os menores sejam reeducados. Entretanto, a população ainda diz que os menores depois são mandados para casa sem passar para um processo de reeducação. E vemos que há condições aqui. O que é que está a falhar? Bem, há condições, de facto, embora não completas. Ainda há algumas coisas que têm que ser melhoradas, desde a parte de equipamentos, assim como também por pessoal mais especializado, porque isso requer que tenha pessoal especializado. Essa estrutura toda só tem um único psicólogo, o que é insuficiente. Tem que haver uma relação mais efetiva com outros departamentos ministeriais, como, por exemplo, com o Ministério da Educação, com o Ministério da Justiça, embora todos eles estejam aqui representados, para que a criança, quando entre para aqui, possa ter um atendimento multidisciplinar, desde o seu registro, desde obter uma identidade, poder ser matriculado numa escola e outras questões que possam contribuir para a sua formação. Foi agora dito que estão já a ser criadas condições para que o bilhete de identidade comece a ser já emitido a partir daqui, porque isso depois vem em cadeia, que as mães vêm aqui, as famílias vêm para aqui, muitos deles também não têm o seu registro, os filhos não têm o seu registro e, portanto, por cadeia vão sendo muitos cidadãos sem registro. Pronto, mas vai ser ultrapassado, já foram instalados aqui os equipamentos e dentro de dias, para além do registro, também poderão obter o bilhete de identidade. Isso é só um passo, né? É necessário que se faça mais. Já mesmo para terminar, Sr. Procurador, que conflitos é que trazem os menores a esta instituição, daquilo que pode receber de informação do responsável? Bem, aqui não vêm só crianças em conflito com a lei. Há outro tipo de situações que podem fazer com que ela venha para aqui. Mas na situação do conflito com a lei, há diversos casos que temos tido conhecimento. Crianças praticam crimes de furto, de roubo, ofensas corporais, até mesmo de homicídio e, portanto, não têm idade ainda para que possam
ser julgados, condenados e cumprir uma pena efetiva de prisão e, portanto, aqui tem que se arranjar solução para eles. Não havendo este centro de observação onde eles possam estar, então, depois de estarem aqui há algum tempo, tem mesmo que ir para casa porque não há condições para ficarem aqui. Há o centro de Calumbo, que nós vamos agora também ver, mas são instalações que foram construídas para apoio e internamento dessas crianças, mas quando foi do Covid, este centro foi utilizado, porque foi uma situação excepcional que o país viveu e que agora está a ser novamente reabilitado para que dentro de pouco tempo possamos utilizar e para que essas crianças em conflito com a lei possam ir para aí e não terem de voltar para casa. Voltando para casa, a situação não se resolve, pelo contrário, tende a agravar no conflito que sei. Muito obrigada à Procuradora-Geral da República, Hélder Pitra Gross, dando conta aqui da situação desta instituição que tem de resto a responsabilidade de aplicar medidas de prevenção criminal aos menores em conflito com a lei. Nós vamos continuar a acompanhar esta jornada de trabalho e nos próximos serviços de informação da Rede Girassol trazer ao detalhe outros dados. Song Magalhães, Susana Ângelo, boa tarde. Boa tarde, Susana Ângelo, e uma boa jornada. A oferta de transportes públicos continua deficiente na capital Luanda. Com o arranque efetivo das aulas, está mais difícil servir os trabalhadores e estudantes, sobretudo nas zonas mais populosas e em horários de ponta. Veja a reportagem de Mandela Silva. Com o reinício das aulas, as paragens de táxis ficaram mais cheias e a escassez de transportes públicos aumentou, uma vez que o número de meios disponíveis não correspondem à demanda. Não há transporte suficiente. Embora aqui de tarde, de manhã, é que fica mais complicado pegar o táxi por intermédio das pessoas que estão a vir para a escola, a chegada, fica mais vazio quando 10, 15 horas está normal. 17, 12 horas de manhã é mesmo muito complicado. Passageiros dizem que no momento é preferível esperar por muito tempo pelo autocarro, porque os taxistas continuam a fazer linhas curtas, passando por cima do decreto que tem que ver com a cobrança de 200 kwanzas num percurso de 16 quilómetros. Na verdade tem sido um constrangimento, né? Quando chega para aí, principalmente no período da manhã e da tarde, no período das 12 horas, é sobre a falta mesmo de transporte públicos e táxis privados. Sendo capital, ainda falta muito autocarro para poder apoiar a necessidade de transporte. Que aumente mesmo o transporte público, né? E sobretudo também a Polícia Nacional para poder organizar, né? Naquilo que está a subida de táxi. Muitos taxistas ainda se aproveitam da existente para poder exceder aquilo que é o valor estipulado pelo governo. Bigori é taxista e admite que muitos dos seus colegas insistem em fazer linhas curtas, principalmente quando as paragens estão lotadas. Nós que trabalhamos dentro da cidade, estamos na Manhanga, Mutamba, não há razão de linhas curtas, nossos pontos são congolenses. E agora outros colegas que trabalham em outros pontos, há muitas reclamações, sim senhora. Acho que 200 kwanza, era 150, agora 200 kwanza, acho que já não é motivo de encurtar as vias, nem aí subir os preços de 300 kwanza, não há motivo, acredito eu. E aproveito também a aconselhar o pessoal, alguns colegas que têm feito essa prática. Manos, sofrimento é geral, mano. Sofrimento é geral, vamos ajudar a população. A demanda é bastante, há muita criança que vão para a escola. Nós estamos aqui, temos que ser exemplares. A demanda populacional ainda é maior do que as operadoras que atuam no setor. Por esse motivo, os passageiros têm de acordar às 4 da manhã para poder encontrar um lugar confortável. A essa altura, os utentes têm de acordar mais cedo devido às dificuldades de transportes. Há poucos autocarros, sim senhora. Há poucos autocarros nas paragens, sim senhora. Tem que aumentar mais autocarros, porque as pessoas ficam muito tempo, especialmente às noites, para poderem apanhar os autocarros. Já autocarros para os alunos, sim. Porque há alunos que atrasam devido mesmo dos autocarros.
por causa do fluxo de autocarros que há nas estradas e eles também são obrigados a atrasar. Os acidentes nas estradas de Luanda também têm dado o ar da sua graça no constrangimento do trânsito. O passe Gira Mais vai substituir os atuais bilhetes de passagem nos autocarros públicos. Começam a ser substituídos gradualmente a partir de dezembro. A retirada do pagamento da tarifa a bordo dos autocarros públicos tem a ver com a modernização e transformação digital em curso no transporte urbano de passageiros. A empresa que gera o projeto deu início a uma campanha para que a transição ocorra com normalidade e seja benéfica para os utentes dos autocarros urbanos de passageiros. A adesão ao Passe Gira Mais está agora fixada em 5.000 kwanzas. A campanha vai estar ativa até 30 de novembro deste ano para a generalidade dos passageiros. Estão excluídos os detentores do Passe Gira Mais regular, como os estudantes dos 6 aos 15 anos e os antigos combatentes e veteranos da pátria. Segundo a empresa gestora, até ao final do primeiro trimestre do próximo ano, os passageiros podem utilizar regularmente o Passe Gira Mais para as suas deslocações. A retirada do pagamento da tarifa a bordo dos autocarros públicos está enquadrada na modernização e transformação digital que está em curso no transporte urbano de passageiros e vai simplificar o processo de pagamento, reduzir os riscos no manuseio de dinheiro em locais públicos e melhorar a eficiência operacional das empresas operadoras. Na província de Luanda, esta decisão vai ser implementada numa primeira fase a bordo dos autocarros que circulam entre a Avenida de Olinda Rodrigues, a Avenida Fidel Castro e a Estrada de Cacoaco. Em Benguela, a medida vai ser aplicada na rota Bahia Farta, Benguela, Catumbela, Lubito. Na Huila, na rota Estátua da Liberdade, Centralidade de Quilengues e Eua, Mercado do Mutundo. No Ambo, será implementada na rota Uambo-Caala, em Malange, nas rotas Mercado da Catepa e Mercado do Chauande. O Ministério da Juventude e Desportos está a realizar hoje a última sessão de consulta do Plano Estratégico de Desenvolvimento Integral da Juventude 2024-2027. A consulta decorreu nas 17 províncias do país, fruto de um processo inclusivo e participativo que busca refletir as aspirações e necessidades da juventude. A Manuela Costa acompanha o evento, que conta com a participação do Ministro da Juventude e Desportos. Manuela, boa tarde. É consigo. Saudações, e para quem também nos acompanha a esta hora, falamos a partir do Arquivo Nacional, aqui onde acontece o encerramento do Ato Público de Desenvolvimento Integral da Juventude 2024-2027. Um plano que pretende ao todo melhorar a qualidade de vida dos jovens. Lembrar que este processo começou no dia 1 de abril na cidade do Bengo, em Cachito, e passou pelas 17 províncias do país, e hoje então o encerramento desta recolha de contribuições acontece aqui na capital do país, a província de Luanda. Para mais detalhes sobre este último dia, eu vou aqui à conversa rapidamente com o secretário provincial do CNJ, Alberto Dalla. Muito boa tarde, está a falar em direto para o Hoje Notícias. Como é que olha para este encerramento desta atividade, uma vez que já foram recolhidas as contribuições a nível do país? Olha, para nós, enquanto CNJ, enquanto Conselho Provincial de Juventude de Luanda, é um privilégio enorme, não é? E aqui realçar que a juventude sempre foi chamada para fazer parte de grandes tomadas de decisões históricas a nível do país. E com a nossa geração é óbvio que não será diferente, não é? E claro que nós, enquanto CNJ, hoje fomos chamados para cá estar, juntamente do Ministério da Juventude e Desporto, neste nobre ato, não é, de encerramento das consultas públicas sobre o Plano de Desenvolvimento Integral da Juventude 2024-2027. E para nós, enquanto líderes juvenis, não é, almejamos e aqui parabenizar o Ministério da Juventude e Desporto pela iniciativa, porque sabemos nós que com este ato de encerramento
encerramento da consulta pública sobre o plano de desenvolvimento, não é? Acreditamos nós que o desfecho que aí poderá sair poderá, de facto, dar um contributo maior naquilo que são as políticas públicas do Executivo para com a juventude. O emprego, a educação, a habitação e também a formação, de modo geral, continuam a ser das preocupações mais gritantes da juventude. Como é que o CNJ olha para estas questões, estes pontos que, mais uma vez, aparecem aqui no conjunto das preocupações levantadas e também nas contribuições colocadas pelos jovens? Olha, dizer que a juventude é o maior património existente no país. A juventude é a força motriz da população angolana, ou seja, a força motriz de Angola. E é óbvio que, enquanto CNJ, tudo temos feito para ajudar o Executivo na procura de resolução dos problemas que apoquentam a juventude, nos mais variados segmentos, como o empreendedorismo, e deste empreendedorismo, claro que acabam por criar as suas empresas e empregar milhares de jovens que se encontram desempregados, não é? E nós temos feito, e muito bem, não é, no sentido de ajudar o Executivo, não é, na procura de resolução destes problemas que são primários para a nossa juventude. Muito obrigada. Aqui as palavras de Alberto Dalla, o secretário provincial do CNJ aqui em Luanda, num momento em que ainda são aqui ouvidas as principais preocupações dos jovens neste último dia de contribuições para aquilo que será o Plano de Desenvolvimento Integral da Juventude 2024-2027. Boa tarde. Boa tarde, Manuela Costa. E assim estão contadas todas as informações no Hoje Notícias de quinta-feira, 12 de setembro de 2024. É sempre um prazer tê-lo aí do outro lado. Já sabe que a seguir tem desporto na rede. Boa tarde e até amanhã.